Pronto. Hoje o tema é bem legal, viu, gente? Dois assuntos extremamente profundos. Assim, para mim, por exemplo, eu não sei para vocês, que vocês são inteligentes, não precisa, mas para mim, que precisa aprender, são dois assuntos que me deixaram bem tocado, né? Bem tocado. Deixa eu marcar aqui, está marcado, agora eu vou colocar aqui para visualizar em galeria, pronto. Que é o pensamento, e antes do pensamento, a morte. E depois os próprios pensamentos. Como eu disse, né, a morte tem me rondando aí, está me rondando. Vai e volta, tem que falar sobre ela. Sei qual é a dela, vamos ver, mas qual é a dela, não. Já falei que a morte não é uma entidade, né? É uma fase da vida normal. Eu espero encontrar, passar essa fase, viver essa fase. Eu amo a fase da vida em que eu estou. Eu sei que para os portugueses, por exemplo, têm dificuldade em falar da velhice, em admitir a velhice. Então, como eu sou, a Conceição fala que eu com 60 sou um garoto, né? Ai, que bom, né? Quem dera. Hoje, por exemplo, teve situação constrangedora. Fui na Receita Federal reclamar de um dinheirinho que assim, me pagam, não me pagaram. E aí a moça falou: você precisa fazer o agendamento. De um preciso não. Como não? Eu sou idoso, querida. Está a ver? Até aí. Aí ela fechou a cara. Mas ela Pois. me atendeu, não adiantou nada, né? Ela me atendeu, mas não me atendeu. Por quê? Eu falei: o negócio é o seguinte, quero ver para onde foi meu dinheiro, que disse que fez o pagamento, mas não está no banco. Ela disse: mas vai entrar no banco. De quando? Ela falou: só Deus sabe. Se vingou de mim. Não, querida. Aí eu tentei recuar, né? Falei: não, querida. Eu quero que você me dê uma previsão, tipo assim, daqui um mês, daqui 10 dias, só para eu saber. Porque aí eu, né, se não chegar na data, eu volto aqui. Ela falou: olha, não sei não. Como eu disse, senhor. Aí já falou senhor, né? Porque aí eu já falei que eu sou idoso, só Deus Aí. sabe. Ela repetiu. Como ela é funcionária pública, ninguém pode mandar embora, né? Só Deus sabe. Aí ela olhou para mim, acho que despertou um pouquinho assim, de compaixão. Aí ela falou: se daqui um mês o dinheiro entrar na sua conta, aí você volta aqui. Ou seja, eu tenho que deslocar mais 60 quilômetros, perder um dia inteiro de trabalho, que eu sou uma pessoa que eu trabalho muito, sou aposentada. Mas aposentado trabalho, né, gente? Então, eu acho que a pessoa, já que você não tem nada a fazer mesmo, você é aposentado, então você volta aqui, né? Aí, bom, fazer o quê? Eu não posso fazer nada. Voltei para casa e perdoei ela, pedi a Jesus que a abençoe. Mas, Eu diga, Conceição. só quero ter uma coisinha mais aqui. Até aí no Brasil não é idoso. Não, Como é que fica aos 80? os 80 Porque eu também acho. é idoso, mas é gostoso os 80. Eu, quando chegar a 80, Gilberto Gil está com 80 e umas carqueiradas aí, e Gilberto Gil está inteirão, colocou uma mensagem de despedida nas redes sociais. Nossa, lindíssimo, deu vontade de chorar, linda a mensagem dele. Né? Fernanda Montenegro está com 90, então tá tudo bem. Mas é muito interessante que eu falei para a Jailza: eu não tenho inveja e não tenho saudade da minha juventude, da minha infância, não tenho saudade da minha adolescência, não tenho saudade dos meus filhos pequenos. Eu tenho lembrança gostosa, mas não tenho aquela saudade de dor. Não tenho, porque eu sou feliz agora. É a melhor fase, é a fase que eu estou vivendo agora. Está muito idoso. Se me Muito perguntasse idoso. assim, quando eu estava jovem, solteiro, namorando, até parece que eu era namorador, saí com um monte de menina, mas não namorava ninguém. Então, quando eu saí com aquele monte de mulher sem namorar ninguém, se me perguntar: Luiz, o que você acha dessa fase? Eu digo: essa é a melhor fase da minha vida, né? Você E era arroz, né? eu sempre estou vivendo a melhor fase. Como é que é? Como é que é, Jane? Você era o arroz. Ah, O é, arroz que só acompanha. só acompanho, exatamente. Sabe o que acontece? E pior, Jane, que eu tinha fama. Os meus colegas falavam: o Luiz, com essa carinha de bobo dele,
Ele passa o rodo. O que acontece é que as mulheres falavam dos namorados dela para mim. Naquela época eu já era um psicanalista sem fazer curso. Então eu as escutava. Elas choravam e tal, falavam da decepção, não sei o quê, da paixão. E eu era um escutador. E é isso. Então elas queriam ficar sempre comigo, porque eu não abusava delas, não desrespeitava. E aí era meio que uma troca, né? Enquanto eu era generoso com elas, eu levava a fama de um cara pegador. Mas não pegava ninguém, né? Não pegava ninguém. E para mim a fama já estava de bom tamanho, eu não estava tão interessado em fazer, até porque eu nem tinha vocação, né? Mas a fama já estava bom. Então, quer dizer, eu sou feliz hoje. E eu penso que quando eu tiver 90, aliás, mostrou um senhor de 95 fazendo café dele, ele mesmo fazendo o café dele, depois ele capinando a hortinha, dando comida às galinhas, depois ele foi para a roça apanhar café, e ele pega café e panha café igual os outros homens mais novos. 95 anos. Então, se perguntar para ele qual é a melhor fase, é essa a melhor fase. Então, quando eu tiver com 80, 90, será a melhor fase. Melhor fase. A Lisete está vivendo a melhor fase dela. A Conceição está vivendo a melhor fase dela. O Júlio e a Elza, o Júlio tem 81, está vivendo a melhor fase da vida dele. A Elza. Estamos lá com o nosso coral, indo de vento e popa. Já já vocês terão notícias. Vamos fazer uma apresentação para o mundo aí, o coral, viu? Então, coral Som e Luz. Olha que chique o nome. Coral Som e Luz. Não pode ser coral da SGE, nem coral do Café, porque são pessoas de várias instituições que participam, né? Então, é a melhor fase. E aí o Marco Aurélio nos convida a meditar sobre a morte, porque se eu estou vivendo a melhor fase, o que eu penso? Quando eu estiver morto, também estarei na minha melhor fase. É isso. Luiz, Luiz, qual página você aí a está? gente fala assim, Luiz, como é que é aí debaixo dos 7 palmos de terra? Jane, debaixo dos 7 palmos de terra, eu não sei, porque eu nunca fiquei lá. Mas aqui onde eu estou, ó, como diz o Zé Grosso, é supimpa. Supimpa. A palavra supimpa nem usam mais hoje, né? O Zé Grosso fala que na época dele usava essa palavra, supimpa. Diga, Jane. Já esteve lá. Ele é que disse que não. Está Eu mentindo. perdi, eu perdi a página, o número da questão que você está. Ah, vamos lá. Estou na segunda, na terceira carta, né? Deixa eu ver aqui. No livro Aham, 3, livro 3. item 3, Ah, Hipócrates. tá. Olha só que legal. Eu vou ler. Esse aqui dá para ler o texto, o item todo, que ele é uma. Tem duas reflexões somente, que na verdade se resume em uma, né? Hipócrates. Hipócrates é o pai da medicina. Depois de curar muitas doenças, ele mesmo adoeceu e morreu. Ele nem Hipócrates se livrou da morte. Os cálices anunciaram a morte de muitos. Cálices seriam imperadores. E então, destino também os pegou. Alexandre da Macedônia, né? O rei, grande rei, e Pompeu, um ministro do Júlio César, e Caio César, depois de destruírem tantas vezes cidades inteiras e em batalhas, cortarem em pedaços muitas dezenas de milhares de cavalarias e infantarias, também finalmente se retiraram da vida. Mataram muitos, mas morreram também. Heráclito. E a história de Heráclito é lindíssima, né, gente? Heráclito é autor daquela famosa frase: o rio, quando o homem entra no rio pela segunda vez, esse homem já não é o mesmo, porque o rio não é o mesmo. As águas não são as mesmas. Ele falando da força da mudança, porque a água vai passando, né? Ela muda. Se você entrar na água pela segunda vez, de um rio, a água que vai banhar seu pé não é a mesma. Aqui banhou seu pé, está lá na frente. Mas você também não é o mesmo. Então é dele essa frase, de Heráclito. Então ele vai falar: Heráclito
Cadê? Heráclito, depois de tantas especulações sobre a conflagração do universo, estudou o universo, né? Encheu-se de água internamente e morreu envolto em lama. Olha que curioso. A frase mais importante dele é sobre as águas e ele morreu afogado. E os piolhos destruíram Demócrito, um grande filósofo também. Demócrito foi um filósofo próximo de Heráclito. E outros piolhos mataram Sócrates. Coitado do Sócrates, você vê? Piolento Sócrates. Quem imaginava que o Sócrates morreu de piolho? Piolho matava mesmo, né? E o que significa tudo isso? Diz Marco Aurélio. Você embarcou, fez a viagem, veio à praia, saia. É isso. Eu estou fazendo a viagem, já estou na praia, daqui a pouquinho eu tenho que sair, né? Embarcou, fez a viagem, veio à praia, saia. Se de fato, aí essa coisa é legal. Primeiramente, ele faz uma reflexão sobre a morte. Todos morrem. Aliás, é uma frase do Casimiro Cunha, psicografado pelo Chico Xavier. A vida é uma corrida. Todos correm. Tudo corre. Todos morrem. Tudo morre. Eu já não sinto mais a vida. É Casimiro Cunha falando da corre-corre do dia a dia e falando também da vida. Então, ele está dizendo, se você nasceu, caminhou e voltou para a praia, voltar para a praia eu entendo que é a velhice, saia. Ou seja, você vai sair, vai ter uma hora que você vai ter que ir embora. Eu estou achando que está chegando a minha hora, porque, gente, como eu estou falando de morte, não é não? Então, mas tudo bem, se está na minha hora também, está tudo de boa. Eu estou aqui, enquanto deixarem, vou ficando, mas estou achando muita coincidência falar da morte direto, mas que seja. Aí agora, Marco Aurélio, ele falou da morte. Então, a morte é um processo natural, todos vamos passar por ela, até a Thaís. Tudo bem que Thaís está muito velha, e né, não sei quanto tempo ela vai viver, porque depois de 90 a pessoa vive pouco. Até essa cara de menina assim, gente, mas ela tem mais de 90. Então, todos nós vamos morrer, inclusive a Thaís, por incrível que pareça. Então, encarar dessa maneira, a morte é um processo natural. Ele começa com o pai da medicina, Hipócrates, né? E para falar da morte, todos morrem. E aí agora ele vai falar do que é depois da morte. Aí eu quero fechar esse item para a gente abrir para conversar. Aí ele fala o seguinte, ó, se de fato a outra vida, ele demonstra dúvida, né? Não há falta de deuses, nem mesmo ali. Então, esse deuses aí, gente, do grego, deuses é espírito. Não se refere à divindade como nós a vemos. Deus com D maiúsculo é a divindade. Com D minúsculo é espírito. E é muito parecido o pensamento grego com a resposta dos espíritos lá no livro de Espírito. Que é Deus? Inteligência suprema. Que é o espírito? Inteligência. Então, inteligência suprema é Deus, inteligência é o espírito. Deus com D maiúsculo é o Criador, Deus com D minúsculo é o ser humano. Então, se há de fato outra vida, não há falta de deuses. Ou seja, se existe outra vida, as pessoas que já morreram estão por aí, não existe falta delas. Então, o que ele está dizendo? Se você acredita em outra vida, se você acredita na reencarnação, ou melhor, na imortalidade da alma, não, na reencarnação mesmo, é outra vida.
Se você acredita numa outra vida, vida espiritual ou reencarnação que seja, então você acredita em espírito. Porque se há de fato outra vida, não há falta de deuses, nem mesmo ali. Mas há um estado sem sensação. Ele está falando da morte. Sem sensação. E ele continua: você deixará de ser dominado por dores e prazeres. Então, na vida espiritual, não tem dor e nem tem prazer. Você deixará de ser escravo do corpo, que é tão inferior quanto aquele que serve é superior. Ilegível. Pois um é inteligência e divindade, o espírito. O outro é terra e corrupção, corpo. Então, esse item 3 aí, ele fala da morte de uma forma fantástica. Primeiro, como um processo natural, depois ele fala da outra vida, ou seja, da vida espiritual, que nessa vida espiritual tem outras pessoas que morreram, mas que lá a gente já não é mais dominado pela dor e nem pelo prazer. Porque nós deixamos de ser escravo do corpo, já que não existe mais corpo. E aí é muito interessante quando o Giordano Bruno me diz que nós, psicanalistas, continuaremos psicanalistas no mundo espiritual. Aí eu disse: por que, Giordano? Ele disse: porque lá, meu filho, as pessoas precisam se desligar, ou não desligar, não é bem o termo, mas lidar com as lembranças do corpo físico, que já não existe mais. Dor, prazer do corpo é apenas condicionamento. É como uma pessoa que teve o braço amputado sentir coceira no meio dos dedos. Ela não tem mais braço. Chama-se membro fantasma. Na fisioterapia, né? Hoje eu levei a Jailza para renovar a carteira dela ligada ao conselho de fisioterapia. Ela voltou para a fisioterapia. Então, o consultório nosso hoje é híbrido, né? Serve para psicanálise e para fisioterapia ao mesmo tempo. Então, no mundo espiritual, por exemplo, eu tomei agora há pouco uma água de coco. Agora a minha fase é tomar água de coco. Tem gente que tem a fase de tomar cachaça, né? Eu tive a fase de tomar caldo de cana. Vocês lembram que eu saí? Ai, que delícia. Eu ainda gosto muito de caldo de cana, mas aí a diabetes não permite muito, né? Caldo de cana. Depois tem a fase de tomar café, né? Marcele fez uma confraria aqui de tomar café sem açúcar. Então tem que comprar um café bom, café Conilon gourmet, que é um café já é adocicado, ele é clarinho, e aí você não precisa de açúcar. Então, teve a fase de eu tomar café sem açúcar. Tomo ainda sem açúcar, mas não é mais aquele meu pegada. Minha pegada agora é água de coco. Mas lá no mundo espiritual não tem água de coco. Então, eu não vou ter esse prazer lá. No mundo espiritual não tem picanha. Então, eu não vou ter o prazer de comer carne, comer picanha, churrasco. Mas, Aloísio, é isso. Esse aqui é o quê? Que eles matam um perispírito de um boi e tira a picanha dele, é isso? Porque o boi, quando morre, o corpo dele fica aqui. De onde que vão tirar a picanha? Né? O pé de coco, quando morre, fica aqui. Aí você quer que eu pego o perispírito do pé de coco, o coco do perispírito e tira a água. Não tem como. Então, lá não tem água de coco. Tem uma outra água, que é a água natural da região lá, da nascente, enfim. Pelo nosso lá fala que tem água, né? Mas não tem. Então, prazer e dor eu não tenho. Em compensação, a pessoa teve uma forte dor no peito e infartou. Ela não vai sentir dor mais. Não vai sentir.
Não tem peito mais, não tem coração mais. Pronto, acabou. Mas ela ainda sente, ela está gemendo, mas é por causa do condicionamento, sabe? Sabe aquela coisa quando você tem uma dor de dente, toma um remédio, que fica aquele buraco, você fala, ai meu Deus, será que vai voltar a dor? Você fica até com medo. É o condicionamento, mas não tem mais. Então, Marco Aurélio faz uma reflexão conosco sobre o que é vida física e o que é morte física. O que é o mundo material, seus prazeres, suas dores e o apego a eles, e o que é mundo espiritual, onde não existe mais isso. Talvez por isso o estoicismo nos convida a nos afastar do prazer e da paixão. Quando a gente se afasta do prazer e da paixão, a gente se afasta da carne, a gente se afasta da vida material, a gente se adapta melhor à vida espiritual. E aí alguém de vocês, aqui não temos nenhum, embora é aberto, né? O pessoal deve ver pela internet, pode ter alguém pode assistir esse vídeo e dizer, mas Aloísio, o estoicismo, ele é materialista. Não é isso que Marco Aurélio está falando aqui, não. Ele está falando de uma outra vida. Ele está falando da existência de deuses. Vamos buscar o dicionário de filosofia. Eu dei a filosofia a vida inteira. Deuses com D minúsculo significa seres que não têm corpo. Portanto, espíritos. Demônios. Demônios no grego, daimon, significa também espíritos. Você está dizendo que existem, no outro mundo, é formado por espíritos. Então, existe vida espiritual. E que lá nesse mundo, mais do que isso, é uma aula. Nós estamos no livro dos Espíritos, na Conceição, estudando a segunda parte que fala do mundo espírita. O Marco Aurélio aqui está falando do mundo espírita, está dizendo, lá nesse mundo não tem dor, nem tem prazer. Quem está lá? Os deuses. Aqueles seres que um dia tiveram corpo. É uma aula de mundo espiritual. É uma aula de morte. Já que no mundo espiritual estão os mortos. A não ser o Elias, que subiu numa escada, uma escada de fogo, alguma coisa assim, uma carruagem de fogo e tal. Mas aquilo é metáfora, ninguém vai com o corpo, né? Paulo vai dizer que o corpo do espírito é diferente do corpo que ele chama de corpo do pecado, é um outro nome que fala, né? Mas, enfim, ele fala que não é possível você levar o seu corpo para o lugar onde existe o corpo espiritual. Então, a ideia de que Elias subiu aos céus numa carruagem de fogo é uma metáfora. Não quer dizer que ele foi com o corpo e tudo. Então, é isso que Marco Aurélio está dizendo. E aí a gente pode trabalhar, debater sobre o texto, mas tem que ser fiel ao texto. A carta dele, a terceira carta, o item 3, que ele fala da morte. Tudo bem, pessoal? O segundo item a gente conversa depois, mas o item 3 resume isso aí. Quem gostaria de comentar? Um de cada vez, pô, todo mundo falando ao mesmo tempo não dá certo. Eu acho que o item 4 ele faz um complemento aí, né, Luísa? E aí não. Ele fala exatamente. Eu acho que o item 3, ele dá a base para o item 4. É. Né? Então, o que ele está dizendo? Heráclito morreu. Sócrates, o pai da filosofia, morreu. Alexandre o Grande, Alexandre da Macedônia morreu. Todos vamos morrer. Como eu disse, até a Thaís vai morrer. Nem ela escapa. Então, todos vamos morrer. Então, ele prepara. E aí ele fala da vida espiritual. Bom, com base
em que todos morremos e que todos vivemos na vida espiritual, o que é a essência? Qual é a essência do ser? Não é o corpo, não são as paixões. Qual é a essência do ser? E é com base nessa reflexão que ele entra no próximo item, que ele vai falar do pensamento. E esse item 4 aqui veio bem para mim. Esse final de semana eu tive. Foi um final de semana tumultuado, final de semana passado para mim, por causa de maledicência, né? E eu ainda sou frágil com esse assunto. Não deveria, porque eu sou uma pessoa muito conhecida nas redes sociais. Eu já tive vídeos, eu tenho vídeos no YouTube com 50 mil, 60 mil visualizações. Eu já fiz vídeo na época que não existia o YouTube não era tão usado, na época do Facebook, o Facebook era famoso, eu tive vídeo com 4 mil visualizações ao vivo. Então, não era para eu me preocupar com essa história de perderem tempo pensando em mim, falando mal de mim, mas ainda me incomoda, e aí essa lição, eu achei que era para mim, quer dizer, é para todos, né? Mas eu estou falando em mim porque eu me incomodei, aquilo me tirou do ar. E aí o Jordano falou comigo, olha, cuide de você, meu filho. Eu não entendi muito, agora com a filosofia, com o estoicismo aqui, eu consigo entender um pouco mais. Olha o que ele fala, ó, não desperdice o restante da sua vida em pensamentos sobre os outros, quando não se referir seus pensamentos a algum objeto de utilidade comum. Que veja que interessante. Ao mesmo tempo que eu estou incomodado, que o outro está falando mal de mim, pensando em mim, eu estou pensando nele, então eu estou fazendo igual. Eu não tenho que pensar nisso. Eu não posso desperdiçar meu tempo com isso. Todo mundo tem direito de pensar o que quer, de fazer o que quer. O importante do pensamento é o que eu penso. E aí Marco Aurélio explica para a gente como é que isso funciona. Ele diz, ó, pois você perde a oportunidade de fazer outra coisa quando tem pensamento sobre o pensamento dos outros, sobre a vida dos outros. E ele diz, o que uma pessoa está fazendo e por que está fazendo, e o que está dizendo, e o que está pensando, e o que está planejando, e o que está forjando, e tudo mais do tipo nos faz vagar longe da observação do nosso próprio poder de decisão. Isso, nós estamos num país, aqui no Brasil, Portugal também. Portugal agora já é esse ano, já aconteceu, eu acho. Mas o Brasil se prepara para a eleição do ano que vem. Então, nós vamos ficar muito tempo pensando nos candidatos. Aliás, já estamos pensando. Pessoas conversam, costuram. Vamos ter eleição para deputado estadual, deputado federal, governador, senador e presidente da República. Vamos votar 5 cargos diferentes. Fora o vice-presidente, que seria 6, e o vice-governador 7. Portanto, vamos votar em 7 pessoas diferentes o ano que vem. Exatamente daqui a um ano, né? Que é outubro que a gente vota. Então, 1 ano e 2 meses. Então, como é que vai ficar a nossa cabeça nesse momento? É importante lembrar que enquanto eu estou pensando no outro, na outra pessoa, eu estou deixando de pensar em mim. Eu trouxe esse relato pessoal para vocês para mostrar quanto tempo eu perdi pensando nas outras pessoas. Por que eu perdi?
Porque eu podia estar meditando sobre mim, sobre o que é bom para mim, o que é ruim, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Ou seja, eu perdi. E aí tem a ver com o estudo anterior, porque, como eu vou morrer, eu estou perdendo tempo valioso como ser encarnado pensando no outro. Não é pensando no outro com compaixão, isso ele vai falar no final do texto. Não é isso. É pensando no que o outro faz, no que ele deseja, no que ele compra, no que ele erra. Eu não tenho poder nenhum sobre ele. Nenhum. Agora, se eu pensar que eu desejo, que eu compro, o que eu erro, o que eu roubo, o que eu não faço, aí eu tenho poder de fazer ou não fazer. Esse é o ponto. Então, o que eu pensei quando eu estava lendo esse texto, pessoal? Eu pensei assim, Aloysio, quando chegar a hora que isso acontecer, lembra dessa lição. Eu estou pensando como é que eu vou fazer para eu lembrar. Ah, meu Deus, porque meu primo falou isso. Não, 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 eu tenho que pensar em mim. O que ele falou, o que ele pensou é problema dele. E tirar o foco, e voltar o foco para mim. Isso é sabedoria, isso é maturidade psicológica. Então, o que Marco Aurélio está dizendo é isso. O que a pessoa vai fazer é decisão dela. A gente não tem poder de decisão. Aí ele continua. Devemos, então, verificar na série de nossos pensamentos, ou seja, o meu pensamento, só o meu, tudo o que não tem um propósito ou é inútil. O que ele está dizendo? Tudo que é útil ou inútil. Um propósito. Isso aqui que eu estou pensando, isso tem um propósito? É bom esse propósito? Ou é um pensamento inútil? Então tem que tirar. Ou seja, eu tenho que meditar sobre meus pensamentos. E aí ele continua, mas principalmente o sentimento de excesso de curiosidade. A curiosidade era saudade que a pesquisa, mas ela fala do excesso. E o maligno. O texto não apresenta tradução para essa palavra maligno. Confesso a vocês que eu sei o significado da palavra maligno, mas eu não consegui entender ela, trazer o significado dela para dentro do texto de Marco Aurélio, como lá deuses, quando ele fala demônio, eu sei o que significa, mas maligno aí eu tenho que. É, 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 aí, se a gente for voltar lá à definição de mal nas palavras de Aristóteles, mal é tudo aquilo que ameaça a vida. Então, excesso de curiosidade, tudo aquilo que ameaça a vida, né? E aí ele continua. E um homem deve usar a si mesmo para pensar naquelas coisas somente sobre as quais se deve perguntar repentinamente. Então, ele fala que a gente só deve pensar aquilo que a gente vai se perguntar. E aí, qual é a pergunta? Eu perguntar para mim, Aloysio, o que você tem agora em seu pensamento? E aí ele vai dizer, com perfeita franqueza, você pode responder imediatamente isso ou aquilo. Aloysio, o que você tem? A Lisete vai perguntar para ela, Lisete, Maria Lisete Pinho, o que você tem em seu pensamento? E aí, como ela está perguntando para ela mesma, ela não precisa enganar. Ela vai responder com franqueza para ela mesma. Se é isso ou aquilo. Se é isso ou aquilo. Eu estou pensando agora no café que eu vou tomar. Estou pensando agora na noite que eu vou dormir. Na roupa que eu vou vestir para dormir, sei lá. Para que sua palavra, para que de suas palavras fique claro que tudo em você é simples e benevolente. E tal como convém a um animal social. E aí é importante eu explicar o que é animal social. Animal social é uma outra expressão para falar de ser humano. Aristóteles, no livro A Política, ele fala que o homem é um animal político, portanto, um animal social. Tudo que convém a um animal social, traduzindo a um ser humano, em que
não se importa com pensamentos sobre divertimento ou prazer sexual. Ô, Nem Luiz, tem qualquer rivalidade ou inveja suspeita. A gente pode dar uma parada aí para o Luiz comentar, fazer o comentário, mas de novo, ó. Então, agora ele já está falando quais são as classes de pensamento. Mas no começo eu preciso me preocupar, eu preciso despreocupar-me com o que o outro pensa. Que enquanto eu estou pensando no que o Luiz Pascoal pensa, estou deixando de pensar em mim, em que eu faço. Esse centrar o pensamento em si mesmo. Essa é a receita do estoicismo. E aí, assim que eu conseguir lidar com isso, o próximo passo ele vai dizer quais são os pensamentos que poderão me ajudar e quais são os pensamentos que poderão me adoecer. Diga, Luiz. eu queria voltar na frase de Joana de Ângeles, quando ela fala assim, o mal que eu faço não é o mal que me faz mal não é o mal que eu recebo dos outros, é o mal que eu faço. Então, quando a gente não tiver sintonizado com o mal que a gente recebe dos outros, e está preocupado única e exclusivamente com o mal que nós fazemos, isso é o preocupante. Agora, o mal que desejam para a gente, isso não nos faz mal. Isso é dito pelo Divaldo numa das palestras, né? E eu recebi, uma vez que você foi criticado, uma mensagem dessas. E eu disse à pessoa, eu acho que você está equivocada. E alguma pessoa do exterior, inclusive, deixou de ter contato conosco por causa disso, né? Pela ligação com a senhora, cabe a cada um julgar, né? Na hora que eu recebi, eu falei, não, você está equivocado, o importante é o trabalho no bem que nós realizamos, né? E esse é um trabalhador do Cristo. Então, pessoas públicas, como você trabalhou muito tempo, eu trabalho ainda como professor, existe um tal da avaliação na instituição superior de ensino que dá as ferramentas para o aluno fazer o que ele quiser. Então, o professor fica refém do aluno, porque ele vai lá e vota em você e critica de todas as formas, né? Quando, por alguma razão, ele não tem a sua simpatia, ou ele não tem a simpatia por você. Então, de novo, a frase de Joana de Ângeles, né? O mal que me faz mal, não é o mal que os outros me desejam, sim o mal que eu faço, o que eu desejo para os outros. Acho que isso é importantíssimo. A gente, agora, quanto a gente não liga, né? Você falou isso ainda te incomoda, eu acho que é difícil você encontrar uma pessoa nesse plano de expiação e provas que não se incomode com isso, porque aí nós somos muito sensíveis, eu entendo disso. Eu também fico muito sensível porque você faz todo esforço para agradar a todos, para fazer um bom trabalho. E quando vem uma crítica, você realmente, uma crítica, uma difamação, ou quando estão falando mal de você, você realmente sente, e isso abala. Mas que esse abalo nós vamos fazer um esforço, de novo, Joana de Ângeles, né? Para a gente não ficar triste mais que 15 minutos. Vamos fazer esse esforço, né? Ah, tá, deu os 15 minutos, a gente sai disso, sai desse pensamento, né? Porque Chico também, uma vez um amigo me disse, que Chico disse, Emmanuel, você não é responsável pelos pensamentos que caem sobre você. Agora você é responsável se deixar eles pousar em você, ficar na sua cabeça, né? Então é interessante isso também. O que vem, vem. Agora, se eu deixar ele ficar ali, e queria fazer uma pergunta a você depois, talvez não seja para essa aula, se o estoicismo ele é panteísta, que no final desse vídeo que eu mandei do Dr. Leonardo, quem não o conhece, eu convido a conhecê-lo, é um palestrante da Mansão do Caminho, ele faz passagem por vários ícones aí da filosofia. E ele comenta, né, que o estoicismo é o mais próximo da doutrina espírita.
A diferenciação é que ele é panteísta. É só para a gente discutir no futuro. Obrigado. E eu concordo que ele é mais próximo da doutrina espírita. Agora, o próprio texto de Marco Aurélio está mostrando para nós aqui, ele não é panteísta. Ele fala em deuses no plural. Na outra vida, ela é habitada por deuses, no plural. E o panteísmo seria voltarmos ao todo. O panteísmo é uma doutrina materialista mascarada de espiritualista. Porque você volta ao todo, perde a individualidade, é como se você morresse. Então, mas aqui, porque no panteísmo a gente perde completamente a individualidade, pessoal. Só para entender, a doutrina panteísta é o seguinte: nós somos como se fosse uma gota do mar. Deus é o mar, nós somos uma gota. Quando a gente morre, a gente volta para o todo, perdendo a nossa individualidade. Ou somos grãos de areia de uma imensa praia. Deus é a praia, nós somos o grão de areia. Essa metáfora é até bonita. Agora, o problema é que, quando eu volto para a praia, eu perco a minha individualidade. Deixo de ser o grão de areia e volto a ser a praia. Deixo de ser a gota de água e passa a ser o oceano. Mas Marco Aurélio está mostrando para a gente de outro jeito. Então, o grande problema, Luiz, é o tempo que a gente perde pensando no que o outro está pensando. Esse é o ponto. O outro, de Jordão Bruno, tem Ou direito. se justificando, né? Exato. Se justificando, né? A pessoa. Aconteceu lá uma moça lá da América Central, que eu não posso dizer o nome dela, até para poder não dar problema, que esse vídeo depois é gravado, né? E na época, as pessoas me procuraram, Luiz, você tem que se defender. Eu disse, olha, Joana de Andes disse que eu não posso me defender. Porque para eu me defender, eu vou ter que acusar. Para eu me defender, eu vou ter que, no mínimo, dizer que ela é mentirosa. Eu vou estar caluniando ela, tal qual ela me caluniou. Então, eu tenho que silenciar e deixar passar. E deixar as pessoas julgarem. E aí, Jordana falou, meu filho, você quer o quê? Segurar a língua dela? A língua é dela. Ela pode falar o que ela quiser de você. E você deve falar o que é certo. E ponto. Se ela tiver razão, então conserta. Se ela não tiver, não tem problema. Você não pode calar ela. A gente não pode calar as pessoas. E aí, calar o pensamento é pior do que calar a própria pessoa. E aí a gente quer controlar, e aí entra na psicanálise a questão do controle, a gente quer controlar o pensamento do outro. Ora, se a Lisete se reúne com o Luiz para falar mal de mim, é o pensamento deles, eu não posso controlar isso. Mas o Luiz fazia, a Lisete fazia a Luiz, mas o Luiz, ele falou que pensa isso e isso de você. É o direito dele. Ou eu estou querendo tirar dele a capacidade de pensar. Então, é por isso que o estoicismo diz, nós não devemos nos ocupar com o pensamento do outro, com o que o outro vai decidir, com o que o outro vai fazer, que é do outro. E aí, A Jane quer falar. E por quê? Olha, esse é o ponto. Por isso que ele fala da vida antes. Né? A Jane falou da ordem dos textos. Por isso que ele fala da vida antes. Enquanto eu estou pensando no que a Jane está pensando, eu estou deixando de pensar em que eu estou pensando, que é a única coisa que eu tenho poder de mudar. O único pensamento que eu tenho poder de mudar é o meu. E só. Como diz em italiano, e basta. E basta. Não tem mais. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. E eu quero me lembrar disso. Eu não estou falando para vocês, estou falando para mim. Eu quero, na hora que vier esse incômodo, porque me incomoda. Eu confesso para vocês, vocês são meus companheiros de estudo aqui. Como também, como você falou, incomodou o Chico Xavier. Chico Xavier sofreu muita calúnia. O Divaldo, a todo mundo que tem vida pública, né?
Mas eu não quero que incomode, eu quero pensar assim, peraí, eu tenho que pensar no que eu vou fazer, no que eu fiz, no que eu devo fazer. Eu tenho que pensar em mim, só, em mim. Agora, quando eu digo pensar em mim, não quer dizer o egoísmo. Eu tenho que ter compaixão. Ele fala, o ser humano é um animal social. Logo, ele tem que ter compaixão pela vida do outro, ele tem que se preocupar com a vida do outro. Mas é ele se preocupando. Não é ele se preocupando com a preocupação do outro. Ele está se preocupando com a vida do outro. Eu dizer assim, o Pedro está com fome. Eu vou dar um prato de comida para ele. Ele mora na rua. O Pedro não tem casa para morar. E aí eu pensar assim, não vou dar não, sabe por quê? O Pedro não trabalha porque ele é usuário de droga. Eu já estou pensando o que ele está pensando. Eu não estou incomodando, eu não estou tendo compaixão com ele, eu estou pensando no pensamento dele. Se ele usa droga, não é problema meu. O que eu tenho que entender é todo ser humano tem o direito de comer, tem o direito de dormir, tem o direito de pensar, tem o direito de ter saúde. Isso é um direito mínimo. Como outro ser humano, é minha obrigação pensar do que os outros seres humanos têm. Agora, eu não tenho que pensar no pensamento dele, porque o pensamento é a alma, não posso tirar a alma do outro. Percebe como é uma discussão bem profunda? E eu quero, de novo, eu quero lembrar disso, Luísio. Olha, você está perdendo tempo. Você está perdendo Isso. A tempo. Jane quer falar. Diga, gente. Olha só, a sabedoria da minha mãe, que tinha terceiro ano primário, tem, né, tadinha que não morreu ainda. Ela falava em relação à maledicência, ela tinha uma frase que eu nunca me esqueço quando eu entro num assunto desse. Laço que não me embaraça não me faz cair, entendeu? E outra coisa, árvore que não dá fruto não leva pedrada, amigo. Se você tem 50.000 seguidores, dois, é o contrário, tem um pensamento contrário, ele tem o direito de ter o pensamento dele, não é? Se um ou dois entre 50.000, qual o significado disso para você? Ô, Jane, minha mãe falava assim, a língua é um pedacinho de carne que não para quieto na boca. Então, Tem um outro pedacinho também, de meu pai. carne que não para quieto. E a pessoa quer falar, não importa se tem conteúdo ou não. É. É isso mesmo, Jane. E que é o que não embaraça, Laço, melhor, laço que não me embaraça não me faz cair. não me faz cair. É isso mesmo. É isso Então, mesmo. Né? né, é isso. Mas é interessante, uma vez um professor, eu estava acho que no ensino médio ainda. Não, já estava na faculdade, porque no ensino médio não existia ainda o quadro branco. O quadro branco, né? Eu tenho um problema no ombro, que é uma lesão por esforço repetitivo. Eu tinha que apagar quadro de giz. E nem era quadro. A escola pública pintava a parede, botava uma régua em volta, pintava de verde, dizia que aquilo era quadro. E aí você passava o apagador, não apagava. Aí eu que nem o Mané, forçava, né? E com a repetição me deu uma lesão, que eu, enfim, não tem cura, né? Isso vai para sempre. Mas aí, quando eu lembro de uma aula com quadro branco, então, portanto, já devia ser na faculdade. O professor chegou, o quadro branquinho, e o professor foi num canto do quadro e pingou com o pincel, fez uma bolinha, um pingo, e falou: que é isso? Aí um aluno falou: isso é um ponto azul. Aí o outro falou: isso é um ponto negro no universo. Tentaram até filosofar, né? Esse que era o professor. Aí ele parou e falou assim: não,
Isso é um quadro branco. Olha como o quadro é grande. Olha o que está chamando a atenção de vocês. Às vezes, uma coisa pequena chama a atenção da gente e a gente esquece de olhar o todo. A gente deu essa aula, né? Então a gente tem que ir aprendendo com a vida, né? E aprender não quer dizer compreender. A gente só vai demonstrar compreensão quando a gente aplicar na prática. Como eu disse a vocês, da próxima vez eu quero colocar na prática. Peraí, Luiz. Ó, você está perdendo tempo, você está gastando energia, você tá se adoecendo, ó, se adoecendo. Não vai botar a culpa nos espíritos depois, nos obsessores, né? Na, no mundo. É você que está se adoecendo. Então, o Marco Aurélio aí está falando da importância do nosso pensamento, de centrar o pensamento em nós. E aí, continuando, qual seria o tipo de pensamento adequado, vamos dizer assim? Ele vai dizer assim: devemos então verificar na série dos nossos pensamentos tudo que tem um propósito, portanto, algo bom, ou algo que é inútil, mas principalmente o excesso de curiosidade e o maligno, que ameaça a vida, né? E um homem deve usar a si mesmo para pensar naquelas coisas somente sobre as quais se deve perguntar repentinamente o que você tem agora em seus pensamentos. Com perfeita franqueza, pode responder imediatamente isso ou aquilo. O que você tem no seu pensamento agora? Ah, agora eu estou pensando que que a Lisete deveria ter. Então, peraí, você está pensando no que a Lisete deve fazer? Então, essa é a pergunta. O que você tem agora no seu pensamento? Aí a Lisete vai responder: bom, eu estou pensando que depois eu tenho que me preparar para entrar na sala da revista espírita. Ela está pensando nela. Então, isso ela pode fazer, entrar ou não na sala. Então, com perfeita franqueza, você responder imediatamente isso ou aquilo, para que de suas palavras fique claro que tudo em você é simples e benevolente. Então, isso é simplicidade. Isso é bom para mim. E, tal como convém a um animal social, aí é que ele começa a dar pistas. Um animal, um ser humano, que é considerado um animal social, mas ele fala animal social por quê? E que não se importa com pensamentos sobre divertimento ou prazer sexual. Aqui ele está condenando a diversão e o alimento da sensualidade. Profundo. Mas como não ficar escravo da diversão? Como não deixar o pensamento escravo da sensualidade? Parece absurdo. Os sites pornográficos são milionários. Quanto tempo se leva pensando? Até onde aquilo vai ficar só no campo da fantasia? Uma paciente que é esposa de um pastor disse que ia se separar do marido, porque ela flagrou o marido visitando o site pornográfico. Ele que é pastor. Aí eu disse: esse é o seu marido. O pastor é quem seu marido deseja ser.
Mas entre o que é e o que deseja ser, não existe qualidade suficiente para manter o seu casamento? Porque o papel do psicanalista não é dizer que deve separar ou deve continuar casado, mas fazer a pessoa meditar sobre o que ela quer decidir. São sites milionários, gente. Milionários. E o Marco Aurélio fala do perigo da gente se deixar levar por esses pensamentos. E tem que acelerar aqui o tempo, já está faltando uns 4 minutos. André Luiz vai dizer que os espíritos ovoides se tornam ovoides, a princípio, por 2 motivos. Manipulado pelos obsessores, é claro. 2. O uso da droga, que afeta o psiquismo, e o sexo desregrado. Esses dois pilares sustentam o mais baixo nível do espírito sofredor. E aí, fechando, se é que vai dar tempo de fechar esse item hoje, acho que não vai dar, que ele é grande, não vai dar, não. Mas a gente volta nele, né? Então, divertimentos ou prazer sexual. Nem tem qualquer rivalidade, inveja e suspeita, ou qualquer outra coisa pela qual você coraria, ou seja, você ficaria vermelho se você devesse dizer o que tinha em sua mente, daquilo que você envergonha. Deixa eu marcar aqui, para ver se a gente consegue começar da semana que vem. É que eu tenho que parar, não dá para continuar, que é grande. Então, ele vai dizer, primeiro ponto, o prazer sexual, e segundo ponto, inveja, rivalidade, que é a mesma coisa que inveja, né? Rivalidade ou inveja, e suspeita, a desconfiança. Isso realmente deprime o nosso pensamento. E quando a gente tem inveja ou desconfiança, voltando aí ao ponto original, nós estamos pensando no pensamento de alguém. O que vocês acham? Você vê que ele é tão didático que ele abre um processo, explica, 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 e aí ele confirma aquele processo que ele abriu. A Joana de Anjos tem essa competência, ela consegue, num um parágrafo só, ela abrir, falar, falar e fechar aquele parágrafo, de maneira que o parágrafo seguinte é outro assunto, dentro do mesmo texto. Ela tem uma competência para escrever que é uma coisa extraordinária. Então, Marco Aurélio está dizendo isso. E a gente não conseguiu fechar esse aspecto do pensamento hoje. E aí eu quero que vocês me ajudem a lembrar, eu até grifei aqui no texto, vou salvar, mas se a gente precisar voltar na próxima, a gente volta. Mas o texto começaria no item 4, só que não no início, tá? Assim, pois o homem que é tal e não mais retado, tá? Então, pois o homem que é tal, tá na página 25, iniciozinho da página 25. Deixa eu salvar aqui. Cadê? Página 25. 25. Semana que vem vai ser 916. 16. Pronto, agora está certinho para a gente, não? Tá bom, pessoal? Paramos aqui, então.